Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e eu voltei para continuarmos a nossa aula sobre colocação pronominal. Então, nós já temos duas aulas no nosso canal, explicando o que é colocação pronominal, quais são os pronomes oblíquos que vão aparecer aí antes, no meio ou depois do verbo, quais são as regras de colocação pronominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Também vimos que existe uma diferença da norma padrão para a nossa fala do dia a dia, para a oralidade, né? E que nesses casos os pronomes vão ocupar em lugares diferentes, né? Dependendo de quando ou de como nós estamos usando. Agora, nós vamos treinar o uso desses pronomes com alguns exercícios. Exercícios do modelo SAEB. Então, vamos lá? Te espero aqui para os nossos exercícios. Vamos treinar o que aprendemos sobre colocação pronominal? Leia as frases. Não me lembro de onde deixei o livro. Número 1, né? 2. Lembro-me de onde deixei o livro. 3. Me lembro de onde deixei o livro. Apenas uma dessas frases não segue a norma padrão da língua portuguesa. Que frase é essa? A1, A2, A3 ou A1 e A3? E aí eu quero que você pense de acordo com o que nós aprendemos agora das regrinhas, né? Nós vimos na nossa aula das regrinhas de colocação pronominal e encontre a resposta certa. Vamos lá. Vou passar. A resposta certa é a número 3. Me lembro de onde deixei o livro. Por quê? Por que essa daqui não segue a norma padrão? Na oralidade, a gente fala isso. Ah, já me lembrei de onde eu deixei o livro. Mas no dia a dia, né? Mas na norma padrão, nós não podemos começar orações com pronomes, né? E essa daqui está começando com pronome. Então, por isso, a que não segue a norma padrão é a número 3. Vamos para a número 2, questão número 2. Assinale a frase que apresenta o uso coloquial da colocação pronominal. Coloquial é esse do dia a dia, né? Entregar-me-ão um relatório amanhã. O aluno se atrasou para a aula. Me disseram que você chegou. Dir-se-á a verdade, cedo ou tarde. Aqui nós temos duas mesóclises, ó, quando o pronome aparece no meio do verbo, né? Muito característico da norma culta. Então, eu acho que já ficou bem fácil de identificar essa resposta, não ficou? Vamos lá para a resposta? Alternativa C. Me disseram que você chegou. De novo, ó, frase começada com pronome, né? Então, isso aqui pode acontecer no uso coloquial, na nossa oralidade, mas não é adequado para a norma culta. Em qual das opções o pronome está corretamente colocado de acordo com a norma padrão? Me empresta um lápis? Ih, aqui era um ponto de interrogação, ficou um 3, ó. Me empresta um lápis? Empresta-me um lápis? Me emprestaria um lápis? Você me emprestou um lápis? E aí? Qual dessas está correta de acordo com a norma culta? Já encontrou a resposta? Vamos ver? Empresta-me um lápis. Nossa, professora, estranho, empresta-me, ninguém fala assim. Realmente, no dia a dia a gente fala, me empresta um lápis, você me emprestaria um lápis, por favor? Mas nós já vimos que isso é da oralidade, que a gente não começa as frases com pronome. Nesse caso, como ela começou com o verbo, tá vendo? Nós temos que usar aqui o quê? A ênclise, o pronome depois do verbo. Empresta-me um lápis. Isso aqui de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a norma culta. Vamos ver a próxima. Questão 4. Observe as frases. Dar-te-ei um conselho, te darei um conselho, vou te dar um conselho. Qual delas está de acordo com a norma padrão, observando aquelas regrinhas que nós aprendemos? E aí, estão lembrados? Vamos pensar. Qual delas está de acordo com a norma padrão? A número 1. Por quê, professora? Ninguém fala isso, dar-te-ei um conselho. No dia a dia, a gente fala assim, ó, vou te dar um conselho, né? Mas lembra que isso é da oralidade, né? Então, dar-te-ei um conselho é a maneira correta de acordo com a norma padrão,
Porque esse verbo está no futuro do presente do modo indicativo, que seria eu te darei um conselho, né? E aí, o correto é usarmos aqui a mesóclise, que é quando o pronome aparece no meio do verbo, dar-te-ei um conselho. E agora, quando você ouvir isso, dar-te-ei, você vai lembrar do que nós aprendemos nessa aula, né? Se você quiser falar bonito, invocado, olha aí, usa a mesóclise. E, inclusive, tem um moço aí que o povo chama de vampirão da língua portuguesa. Depois vocês pesquisem na internet quem é o vampirão. Ele usa sempre essa expressão, né? Dar-te-ei, ele gosta muito das mesóclises. Então vamos lá para a próxima. Questão número 4. Não me importo com o resultado. Agora a gente tem que analisar essa questão. O pronome me está corretamente colocado por quê? Por que que aqui o me pode aparecer antes do verbo e está de acordo com a norma culta? Porque o verbo inicia a oração, porque é uma palavra atrativa, o não, uma palavra negativa, porque o verbo está no futuro ou porque é uma frase interrogativa. E aí, por que que aqui o me pode aparecer antes do verbo importo, né? E está correto. Qual dessas alternativas responde, né, essa resposta? Já achou aí sua resposta? Vamos ver? Porque há uma palavra atrativa. Nós vimos que quando tiver palavras negativas aqui, começando a nossa oração, quando tiver pronomes relativos, quando tiver pronome indefinido aqui antes do verbo, o que vai acontecer? Esse pronome oblíquo, ele vai ser puxado para antes do verbo. E aí nós vamos usar uma próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. No caso, nós temos uma palavra atrativa, que é o não, que é uma palavra negativa, que puxa o pronome para antes do verbo. Então, nessa aula, nós relembramos os conceitos através de exercícios, respondemos alguns exercícios, exercícios que treinam aí, né, o uso dos pronomes que nós aprendemos. O ideal é que você assista às 3 aulas para você compreender o conceito, os exemplos, as regras e fazer os exercícios. Então, eu vou terminando a minha aula por aqui. Até mais!